Olá, tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde. Conforme prometido, voltei. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro. Essa é a nossa 10ª transmissão ao vivo. Acabei de saber aqui pelo Facebook. E a gente vai fazer hoje o Papo de Segunda. Então, o que é o Papo de Segunda? A gente vai falar a respeito de N coisas que aconteceram, sobretudo sobre as eleições municipais que aconteceram ontem. Então foi um dia em que a mídia estava fervorosa. E além disso, a gente tem coisas de celebridades para falar. Tem uma Monique Ozzy, que foi condenada a indenizar o Gilmar Mendes. A gente tem a saída do Trajano da ESPN, que foi um choque para todo mundo que é fã de esporte. Então, a gente tem bastante assunto para hoje, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu queria começar... Oi, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu queria começar dando parabéns para um amigo super bacana, colega jornalista sensacional que tá fazendo aniversário hoje. Então, Roberto Cabrini, beijo gigante, viu? Parabéns. Que você seja muito feliz e tenha muita saúde. Então, vamos lá conversar, começar a falar sobre o que a gente tem que falar, né? Que tem coisa pra caramba hoje. Bom, um beijo pro Gustavo Treviso, Cibele Varones, obrigada. Todo mundo que tá entrando aqui, obrigada, gente. Vamos começar. Boa tarde, Gustavo, tudo bom? Então, vamos falar sobre eleições municipais. Oi, Domênico, tudo bem? Ontem foi um dia importante, né, para o Brasil. Depois de tudo isso que vem acontecendo, impeachment, enfim, aconteceram as eleições municipais. Bom, a mídia, óbvio, ficou fervorosamente em cima disso durante todo o dia. A Band teve um registro de... A Band registrou... Nossa senhora, me enrolei aqui só porque eu vi um negócio de Regina Hitler. Tudo bem? Vamos lá. Oi, Dinerson, tudo bom? Volta. A Band registrou 6 pontos de pico de audiência ontem. Foi a emissora que passou mais tempo falando sobre eleições direto na programação. A Rede TV também comemorou 4 pontos no Ibope e comemorou ter dado a primeira entrevista com o João Dória, que foi o candidato eleito prefeito aqui de São Paulo, em primeiro turno, que foi uma surpresa para muita gente. Então a Rede TV também teve uma boa audiência ontem, chegou a pico de 4, com um bom share. Então a Amanda Clay foi a primeira pessoa que fez uma entrevista com o João Dória. Isso foi antes do resultado oficial, né, quando a apuração estava se encaminhando para ele chegar em primeiro lugar. Então as emissoras têm comemorando bastante hoje. E no fim do dia, quem estava de saco cheio foi assistir Silvio Santos, que também comemorou um período à noite de primeiro lugar no Ibope. Então, bacana, bastante gente falando sobre isso. O Gustavo tá dizendo que a Band tem tradição em eleições. Sim, desde os primeiros debates, né? Tanto que o primeiro debate sempre acontece na Band. E isso desde a redemocratização, né? Desde a primeira eleição presidencial, que foi com o Lula e o Fernando Collor. Bom, a gente vai falar sobre... Acho que a eleição paulistana é a que chamou mais atenção. Por quê? Porque, pelo menos pra mim, né? O meu tema é mídia e comunicação. E eu tô aqui para falar de um comunicador que chegou à Prefeitura de São Paulo. Muita gente falava do Datena, vocês lembram disso? Falavam que o Datena ia ser candidato a prefeito e tal. E acabou que um colega de emissora ali, né, chegou à Prefeitura de São Paulo, porque o João Dória tinha o show business, né, que era transmitido pela Band. E ele era presidente do Grupo Lide, ele se afastou da presidência do grupo para poder concorrer à prefeitura aqui de São Paulo. Verônica Goizueta, que linda, tudo bem? Bacana. Dorothy Costa, obrigada por estar aqui. Bacana, bastante gente legal aqui. Show. Bom, vamos continuar falando. Então, pela primeira vez, a gente tem um comunicador de fato na prefeitura de São Paulo. Foi surpreendente, claro. A votação do João Dória foi surpreendente, acho que para todo mundo. Eu não tô aqui para debater política, não tô aqui para falar se que bacana que o PSDB chegou à prefeitura, nem se é um pesar o PT sair da prefeitura, não é esse meu ponto, tá? O meu ponto é que a gente tem um comunicador e esse comunicador, ele sabe a importância que tem, né? Uma boa comunicação para se chegar ao sucesso eleitoral e depois até para ter um pouquinho mais de afinidade com a população. Por que eu estou dizendo isso? O João Dória não sai da TV, nem da rádio, desde o momento em que ele foi eleito. Então, hoje de manhã, 6 horas da manhã, ele já estava lá no Bom Dia São Paulo, dando entrevista para o Rodrigo Bocardi. E o mais interessante, eu acho, disso tudo, é que ele disse em declaração para o Rodrigo Bocardi, sem que tivesse sido feita uma pergunta a esse respeito, ele disse que todo o secretariado e a equipe de governo dele vai ter que assistir o Bom Dia São Paulo diariamente, que vai ser como se fosse uma lição de casa.
Eu achei isso interessante. Ele disse que ele acha que o Bom Dia São Paulo é um jornal que presta serviço para a população, né, aqui de São Paulo, e ele acha que é importante porque eles mapeiam os problemas e tal. E ele falou que a equipe dele vai ter que assistir o jornal e responder rapidamente aos problemas que forem apontados. Eu achei interessante, eu achei bem interessante porque é a primeira vez que eu ouço um prefeito eleito falar a respeito de um veículo de comunicação dessa forma, no veículo de comunicação, né? Bom, depois que ele esteve lá no Rodrigo Bocardi, ele foi pra Band. Lá na Band ele participou do Café com o Jornal. Depois ele foi no Café com o Jornal. Depois ele foi pra Band News FM. Depois ele deu entrevista na Rádio Trânsito. Então foi bem bacana, assim, né, a participação dele. Depois ele foi, eu vi no SPTV também, com o César Tralli. E uma coisa que a gente não pode negar, ele é bom de mídia, né? Ele fala bem, ele responde rápido. E até por ele ter essa cancha de apresentador, essa cancha de TV e de comunicação, ele é uma pessoa que comunica bem. Então ele sabe ser direto na hora que ele precisa ser direto e ele sabe dar uma enrolada na hora que ele precisa dar uma enrolada nas respostas. Eu achei interessante. Eu acho que talvez para o trato com a mídia seja interessante a gente ter aqui em São Paulo um prefeito comunicador. Estou falando disso de trato com a mídia, tá, gente? Não estou falando de programa de governo, não estou falando de nada, tá? Estou falando de trato com a mídia e da forma como atuar com jornalistas. Óbvio, a gente vai ver isso com o tempo, né? Mas em primeira instância, a análise que eu posso fazer e que eu queria compartilhar com vocês é da importância que, em primeira instância, o João Dória está dando para conversar com todo mundo que vai atrás dele. Então, pra você ver, ele deu entrevista para a Rede TV, deu entrevista para a TV Globo, deu entrevista para a Band, o que eu consegui acompanhar. Então, tô achando interessante é óbvio que ele ia fazer isso, né, vencendo as eleições, não tinha outro jeito, mas eu achei bacana, assim, essa postura, tá, falando de comunicação. Ainda falando de eleições, eu queria jogar um outro assunto e a gente já vai conversar, tem bastante gente aqui comentando, eu já vou falar com vocês todos e debater, a gente vai bater um papinho aqui, mas mais do que isso, eu queria falar sobre democracia também. Por que eu estou dizendo isso? Ontem, lá no diretório do PT, onde o Haddad foi dar a entrevista dele, a coletiva, a repórter Andréa Sadi, que é da Globo News, ela foi expulsa dessa coletiva, né? E aí, o que me assusta um pouco? Desculpa, tá? Deu uma pausazinha aqui, porque parece que deu um gap aqui na minha internet, mas já voltou. Voltando, eu tava falando da Andréa Sadi, da Globo News. Então, o que me chama a atenção? Ela foi expulsa da entrevista coletiva que estava rolando no diretório aqui de São Paulo, do PT. E muita gente na timeline do Facebook, que eu tenho uma galera, muita gente jornalista, isso me espanta um pouco, comemorando o fato dela ter sido expulsa da coletiva, porque a Globo News e a Globo, a emissora golpista, blá, blá, blá. Mas, gente, sem falar de emissora, a democracia não é para todo mundo. Então, assim, se a gente defende o direito de livre expressão, se a gente defende a democracia, se a gente defende múltiplos olhares, os múltiplos olhares também incluem o da TV Globo ou da Globo News, não? E a outra coisa que me deixa um pouco mais tensa é impedir que um jornalista trabalhe. Porque, cara, ela tá lá, ela não é emissora, ela é uma profissional e ela tava lá pra trabalhar. Então, eu queria debater isso com vocês. O que vocês acham disso, assim, dessa postura? Eu acredito, e assim, não defendendo emissora nenhuma, eu acho que é pra todo mundo. Acho que todo mundo tem direito de trabalhar, tem direito de cobrir coletiva, tem direito a credenciamento. A gente tá num período em que a gente tem N mídias alternativas. Nesse momento, eu tô me colocando aqui como uma mídia alternativa, eu tenho um canal no YouTube, tô falando com vocês pelo Facebook, também é uma mídia alternativa. E aí eu não vou poder trabalhar porque alguém não gosta de mim, ou porque eu não gosto das coisas que eu falo, ou porque a visão não bate. Hoje em dia a visão de ninguém bate com a de ninguém, gente. A coisa tá feia. Se você for olhar em qualquer timeline, eu tenho 5 mil amigos, você vai olhar nos 5 mil amigos, cada um acha uma coisa. Então, isso pra mim é uma coisa muito sintomática, assim, desse ódio que as pessoas colocam em determinada coisa. Então, a democracia, pra mim, vale pra todos. E eu queria saber o que vocês acham. Enquanto vocês me respondem, eu vou mandando um oi aqui pra quem tá aqui comigo. Então, Cibele, um beijo. Que bom que você tá aqui. A Gabi, obrigada. Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Vanessa Gonçalves, beijo. O Dinerson, oi, obrigada, viu? Um prazer também te rever aqui. O Gustavo, já falei sobre isso. A Verônica Gonzalez, já dei beijo. A Dorothy também. O Domênico tá dizendo que é de Minas Gerais, mas pelo resultado das eleições em São Paulo, mostra a ânsia da população por mudanças. Eu acho que sim. Eu acho que por mudança. Até se você for ver a quantidade de abstenções e de nulos e brancos, é uma coisa muito louca, assim. As pessoas estão realmente revoltadas com a política. Isso é complicado, né? Porque a gente tá num momento difícil.
Silvio Bernardes, oi, tudo bem? Tudo também, tudo em paz. O Ronaldo Santos está dizendo, não sou político, sou publicitário. Ronaldo, muita gente tem usado isso. Eu vou te falar do Reduto, que é de pouca mídia, mas é uma coisa que eu tenho contato, porque é minha terra natal. Lá em Poços de Caldas também ganhou um candidato que se colocava como não político. Foi a primeira eleição que o cara disputou. No começo estava um negócio super pau a pau, diversos candidatos, e aí esse foi lá com esse discurso também, esse tipo de postura, que estava acostumado a administrar uma cooperativa. E aí, ó, disparou. E acabou ganhando por um percentual bem grande lá na cidade. Foi interessante. Esse discurso pegou muito nessas eleições, viu? Rafael Naldoni, ei, primo, tudo bem? Obrigada por estar aqui, obrigada pelos momentos interessantes que você me proporcionou essa tarde. Gente, meu primo estava conversando comigo por WhatsApp, me adicionou de um monte de coisa, me diverti a beça. A Mariane Soma, Prita Ganelli, sou viciada nessa jornalista. Ah, bacana. O Gustavo está dizendo que o problema é se ele privilegiar uma emissora. Será? Eu acho que não. Até porque ele nem fazia parte dessa emissora que ele elogiou. Então, de repente, bom, não sei, né? Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui são ilações, né? Coisa pra gente pensar junto, pra gente conversar junto. O Dinerson tá dizendo que acha o Dória firme nas respostas. O Ronaldo Santos Lage está dizendo só uma coisinha, a cidade não é a mídia. Óbvio que não, tá? O que eu tô dizendo pra você, eu tô aqui analisando simplesmente a mídia. Esse é o meu métier, tá? Eu não sou uma jornalista de política, eu não sou uma jornalista conhecedora de política pública, então eu tô aqui falando de mídia, que é o meu métier, ok? Fernanda Passanielli, beijo, obrigada por estar aqui. O Dinerson está dizendo que acha absurda a atitude do pessoal do PT com relação ao jornalista da Globo News. Achei chato também, viu? Bem chato e desnecessário. Você está dizendo que não sabe qual é o motivo do cara do bar, que ele liga o telão, coloca umas lives, apareceu vocês aqui. Sensacional. Chega aí, então, vamos conversar com a gente. O João Faria também acabou de entrar, um beijo pra você, obrigada por estar aqui. Bom, então enquanto a gente fala, vou trocar um pouquinho de assunto, tá? Porque tem bastante coisa pra gente conversar hoje. A outra coisa, saindo completamente do ramo da política, aliás, completamente mais ou menos, porque eu vou falar de um membro do STF, que é o Gilmar Mendes. Gente, ele processou a Mônica Iose, né, por conta dela ter colocado no Instagram uma foto dele, no dia em que foi dado o habeas corpus pro... Foi assim, deixa eu ter certeza aqui. Foi, Papidel, para aquele médico, gente boa, que estuprou um monte de mulher, né, na hora de fazer inseminação artificial. E ele deu habeas corpus para esse cara, e a Mônica Iose fez um post no Instagram dela naquele dia, foi 30 de maio desse ano, em que ela colocou cúmplice, tipo uma faixa em cima da foto do Gilmar Mendes. Então, ela foi condenada a pagar 30 mil reais de indenização por dano moral contra o Gilmar Mendes. Márcio Maia, Oraida, obrigada, Ana Maria, obrigada, que bacana vocês aqui, fico feliz. Por conta de ter colocado isso como dano moral, né? O juiz entendeu que por ela ser uma pessoa pública, a liberdade de expressão dela deve ser gozada com responsabilidade. Então eu queria saber o que vocês acham disso também. Então, é diferente a liberdade de expressão de uma pessoa anônima de uma pessoa pública? Então, uma pessoa pública fazer um post desse é pior que uma pessoa anônima fazer um post desse? O que vocês acham? Carlos Carvalho, oi! Carlos, eu preciso falar com você, que tem pauta com você, viu, pra gente fazer aqui no canal. Em breve, eu vou falar com você rapidinho. E ela foi processada, né, e foi condenada. Então, eu achei sintomático isso também e eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Sim? Não? O que vocês acham? É diferente a liberdade de expressão de uma pessoa famosa, de uma pessoa pública? O que vocês acham? Bom, e também agora, mudando de assunto outra vez, tem mais uma coisa pra gente conversar a respeito do José Trajano fora da ESPN. Jesus! Gente, por que Deus? Bom, o que aconteceu? Na semana passada, o José Trajano teve inesperadamente seu contrato rescindido com a ESPN. O que é um absurdo, porque ele foi um dos fundadores do canal no Brasil. Ele já tinha sido afastado da direção de jornalismo do canal, foi substituído pelo Palomino. E uma coisa muito doida nisso é que, gente, o cara faz história lá dentro, né? Ele já tinha sido afastado e ele tava lá fazendo comentários dentro dos programas e, de repente, sai de uma vez. É um patrimônio, sabe? Eu acho que a gente precisa valorizar primeiro quem faz diferença, né, no canal e tal. E ele foi um dos fundadores, ele era uma pessoa muito admirada pelas pessoas que entendem e gostam de esporte, pelos colegas. Então, isso me chamou muita atenção, o fato dele ter saído. Agora eu vou te dizer,
Gente, o Eduardo Zebini, lá do Fox Sports, é uma pessoa que tem muita visão. O pessoal do Sport TV é um pessoal que tem muita visão. Se eu fosse um dos dois canais, facilmente eu correria atrás do José Trajano, porque a aquisição do Trajano para o canal como comentarista é sensacional, né? Por exemplo, lá na Fox, o Renato Maurício Prado não saiu há pouquíssimo tempo, porque resolveu cuidar da chácara dele, das coisas lá. Leva o Trajano, gente, seria uma aquisição incrível. Eu tenho certeza, eu acho que ele tem mais cara de Fox Sport do que de Sport TV. Eu não sei o que vocês acham. A Vanessa Gonçalves que entrou aí, Van, você acha que ele tem mais cara de Fox ou tem mais cara de Sport TV? Eu acho que de Fox, mas não sei, o que você acha? Eu acho que ele tem mais cara de Fox. Na verdade, ele tem cara de ESPN, mas saindo da ESPN, tipo PVC, quando saiu foi um susto. Então, eu acho que ele tem mais cara de Fox Sport hoje do que de Sport TV. Mas se eu fosse diretora de um desses canais, com certeza eu chamaria ele para trabalhar, que seria uma aquisição incrível, muito interessante. Acho que vale super a pena. Não sei o que vocês acham, eu acho. Bom, a Zahara, oh querida, que saudade. Bom, o Carlos tá falando, oiê, vamos falar. Quanto ao processo do STF, há muito o que discutir aí. Carlos, por quê? Pondera aqui pra gente. O Gustavo tá dizendo que o post da Iose não tem nada demais, e olha que não gosto dela. Acho sensacional. A Luana, oi Lu, parabéns! Foi aniversário da Lu esse fim de semana, teve festinha ontem que eu vi, então não deveria ser, né, tá? Ainda mais se tratando de estupros, mas infelizmente é. Então, obrigada, viu, Lu, por estar aqui. O Domênico Ferrara, sim, porque é uma pessoa pública, queira ou não, é altamente influenciável em relação a uma pessoa comum. Gente, os comentários que eu tô falando aqui são a respeito do caso da Monique Iose, tá? A pergunta feita foi, a liberdade de expressão de uma pessoa anônima é diferente da liberdade de expressão de uma pessoa pública? A Mariane Stoma está dizendo que não acha que seja diferente, não somos todos iguais. Eu falo, Monique Iose, o que muda? Eu acho que o que muda é o alcance, Mari, porque assim... Eu falando aqui, eu tô alcançando, sei lá, 200 pessoas. Se a Monique Iose sentar para fazer um live, ela vai alcançar 2 milhões de pessoas. Então, eu acho que faz diferença nesse sentido, pelo alcance. Não pela importância do que se fala, tá? Mas pelo alcance do que a pessoa vai dizer. O Amauri tá dizendo que acha um ato antidemocrático do juiz do STF, no caso da Monique Iose. Ok. O Carlos está aqui ponderando, tá dizendo que o STF é um guardião da liberdade de expressão. Essa, claro, tem limites, mas ele crê que o ministro poderia ter simplesmente considerado o post da moça como uma crítica. E ponto. Deu valor demais a algo que não é exatamente uma ofensa. Ok. Defensor de Dilma, Trajano de ser demitido por causas políticas. Ah, sim, sim. O Trajano disse que acredita que possa ser a atuação política dele o motivo da demissão. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser? Ou vocês acham que é simplesmente uma mudança de gestão, assim, uma mudança da forma do canal de querer renovar seus comentaristas? Ou tirar até a influência do Trajano das pessoas que estão lá, já que ele dirigiu o canal por muito tempo? Não sei. Leila Mestre entrou, Otair Martins de Freitas entrou. Obrigada. Então, quanto ao Trajano, eu não tenho certeza. Não tenho certeza, tá? Eu acho... Enfim. Marcel Bezerra. Oi, querido, tudo bem? Como é que foram as coisas aí no Ceará nas eleições? Conta aí pra gente. A Leila Mestre falou que no caso do Gilmar Mendes com a Monique Iose, valeu a máxima, você não sabe com quem está falando. Será? Vamos lá. O que mais que vocês acham a respeito disso? Eu acho louco. Bom, voltando a falar de eleições. Tá, obrigada. Eu recebi também uns comunicados a respeito das eleições das audiências, como eu tinha dito para vocês. A Band comemorou mais de 6 pontos de audiência de pico, 4 de média. A Rede TV comemorou um pico de 4 pontos e celebrou o fato de ter sido a primeira emissora a conversar com o João Dória antes até do resultado oficial das eleições, mas quando já estava se encaminhando para o João Dória vencer em primeiro turno. E o SBT também comemorou, dizendo que o Silvio conquistou a vice-liderança com 10,3 pontos no domingo todo, né? E que em São Paulo, durante a disputa com o filme das 23h20 à meia-noite, o Silvio Santos marcou 12 pontos. Olha que legal. Então, isso que eu falei, todo mundo se cansou das eleições e foi lá assistir o Silvio Santos depois da noite. O Marcelo Bezerra está dizendo que foram bacanas as eleições lá no Ceará. O prefeito no 4 esse período ganhou. Campanha vencedora, muito bacana. Ele falou que fica na parte da imprensa, foi legal e interessante. Sempre é um aprendizado, né? É bem bom mesmo trabalhar. Marcelo de Lalo, beijo, obrigada por estar aqui também.
Enfim, eu volto a dizer pra vocês o que eu acredito. Estou marcando aqui minha 10ª transmissão pelo Facebook. E aí eu vou fazer com vocês sempre papo de segunda pra gente poder conversar a respeito do que aconteceu no fim de semana. Papo de segunda vai ser direto aqui no Face. Aí no canal a gente vai ter as entradas às quintas do editorial, que é o assunto que eu coloco para debate. E também a gente vai ter o resumo de notícias, tá? Que vai chamar Papo de Café. Para que serve o Papo de Café? Para vocês se atualizarem do que aconteceu durante a semana e poderem bater aquele papo no cafezinho sobre sempre mídia e comunicação, tá, gente? Esse é o tema. Vamos lá, que tem mais gente aqui falando, eu quero falar com todo mundo. O Altair está dizendo que em Mogi já foi tudo definido no primeiro turno. Gente, mas aqui em São Paulo foi uma loucura ter sido definido no primeiro turno, né? Esse crescimento do Dória, embora depois da última eleição, das últimas pesquisas, né, do Ibope, do Datafolha, tinha bastante gente falando da chance de ser em primeiro turno, porque o Dória vinha numa curva ascendente e que vinha forte ali, né? Mas, de fato, eu não acreditava nisso. E eu tava assistindo um pouco da Globo News e tinha um time bacana lá fazendo comentários, né? Tava Renato Lopretti, o Gerson Camarote, a Cristina Lobo, a Cristiane Pelágio. E nenhum deles, quando começaram as apurações aqui em São Paulo, queriam bater o martelo no Dória em primeiro turno. Então eles demoraram bastante até começarem a levantar essa possibilidade. Eles estavam sempre trabalhando com a possibilidade do segundo turno entre Dória e Haddad. O Domênico Ferrara está dizendo, em relação às eleições em Poços de Caldas, na minha opinião, foi uma eleição exacerbada devido aos acontecimentos que de alguma maneira marcaram como uma eleição cheia de ataques desnecessários, principalmente nos debates. Eu fiquei sabendo, Domênico, em Poços de Caldas, gente, tinham vários candidatos à prefeitura, era um ex-prefeito? Era um ex-prefeito ou 2 ex-prefeitos? Enfim, disputando, e tinha um novato. Na verdade, são 2 ex-prefeitos, o prefeito da situação e um cara que já foi prefeito. E a cidade é pequena, mas lá o povo bate pra caramba. A coisa é brava. O prefeito que vai deixar a prefeitura é do PT, chama Heloísio, e o prefeito que vai entrar na prefeitura chama Sérgio, é do PSDB. Foi uma loucura. O Amauri tá dizendo que foi um nocaute do PSDB em coma do PT. Em cima, você quer dizer, né? Gente, desculpa, tô com rinite, meu nariz tá coçando terrores. Foi um nocaute. Olha, no Brasil inteiro, não diretamente a briga PT-PSDB, mas no Brasil inteiro o PT encolheu bastante. Segundo as matérias que eu tenho lido, encolheu mais de 50% em número de prefeituras. E está disputando pouquíssimos segundos turnos. Eu acho que é sintomático do que está acontecendo, né? Das investigações, enfim, de tudo que houve. E o Suplicy deu uma entrevista super bacana. Eu li no UOL essa entrevista. O Suplicy disse que está na hora do PT se reinventar. O Suplicy foi o vereador mais votado da história da cidade. O Suplicy, desculpa, gente, meu telefone tocou. Eu tô fazendo a transmissão pelo telefone. Então, parabéns, Silvio Bernardes está falando parabéns pro João Dória, ele merece. Bom, o que eu espero, né, da gestão do Dória é que haja esse olhar mais forte para a comunicação, viu? Acho mesmo, porque é um comunicador, né? Aqui o Marcelo está dizendo que lá no Ceará não teve debate. Segundo a assessoria do outro candidato, falou que a agenda estava lotada e surgiram muitos memes na internet com dizeres, prefeito que não quer debate, assinante que não quer uma gestão participativa. Bom, aí realmente eu não sei porque eu não tenho conhecimento dos candidatos daí. Mas, enfim, tem alguém falando aqui comigo. Quem é? Jarbas. Olá, Jarbas Duarte, está em Sorocaba. Olá, tudo bem? Obrigada também por estar aqui com a gente. O Carlos Henrique está dizendo que, historicamente, depois de coberturas eleitorais, veículos fazem passaralhos. Alguma informação para o professor? Por enquanto não, viu? Os passaralhos que eu estava sabendo aconteceram durante o período eleitoral mesmo, né? Teve o esvaziamento da Folha, tiveram algumas demissões. Tem um negócio até que você me lembrou de falar agora, Carlos, com essa pergunta. O Estadão publicou um vídeo muito legal de bastidores da cobertura eleitoral. Tá lá no site deles, nas redes sociais e tal. Um vídeo muito bem feito, muito bacana. Eu acho que é legal isso porque o Estadão tá tentando, de alguma forma, se aproximar de um novo público, né? Tá tentando fazer com que ele seja visto de uma forma mais dinâmica, mas haja mais jovem. Porque o Estadão tem muito essa cara sisuda, né? Essa coisa fechada. E eles estão tentando fazer diferente. Isso é legal. Esse vídeo é uma coisa sintomática, assim, achei bacana. Então, por enquanto, eu não tô sabendo. Há rumores de que vão haver demissões em outros veículos, mas só que eu acho meio irresponsável falar,
até porque tem colegas que acompanham às vezes as transmissões que são desses veículos e, né, a gente pode causar um dano desnecessário aí. O Marcelo está dizendo que no interior o resultado das emissoras de rádio foi mais ágil, boa audiência bombou. Não, com certeza. E, gente, os aplicativos de rádio foram baixados absurdamente e o TSE teve muito sucesso no aplicativo de acompanhamento das eleições. Muita gente baixou esse aplicativo e muita gente acompanhou em tempo real a apuração, né, nos distritos que interessavam. Isso foi bacana. Bom, gente, é isso. Já estamos aqui há algum tempo conversando. Então, terminamos? Então a gente volta a conversar. Deixa um recado pra vocês. A gente então conversa sempre segundas-feiras aqui, ao vivo, batendo papo, falando sobre o que aconteceu no fim de semana. A gente se vê no canal, entrem lá no YouTube, no canal Thaís Naldoni, me procurem, curtam, se inscrevam no canal, que é super importante que vocês estejam lá para o sucesso do projeto. Lá então a gente vai ter vídeos novos toda quinta-feira e a gente vai ter também o boletim da semana toda sexta-feira, que é o nosso papo de café. Ok? Bom, vão ter mais vídeos, mais entrevistas agora que vão começar a ser feitas nos novos formatos do canal. Carlos Carvalho, vou te ligar, porque a gente precisa conversar. Jairo, que entrou agora, um beijo, tô terminando. O Domênico Ferrara tá aqui dizendo parabéns pela iniciativa, muito obrigada. Próxima pauta do canal, segredo, não posso contar assim, né? Vou gravar amanhã eu dou um teaserzinho e conto pra vocês. E eu vou entrar ao vivo sempre que nós tivermos novos assuntos e coisas mais legais pra gente conversar. Obrigada, Marcos Rodrigues, tá dizendo que o projeto é show. Olha, a gente tá aqui se esforçando pra fazer um negócio bacana, tá? Pra vocês, que vocês gostem e que eu possa continuar falando sobre o que eu sei falar, que é sobre mídia de comunicação, então tô sempre aqui. E logo que tiver assunto novo, tô dentro, tá bom? O Altair tá dizendo muito legal, muito obrigada. Então não se esqueçam, vão lá na página do YouTube, curtam e se inscrevam no canal para vocês terem mais temas e a gente poder conversar e estar mais junto. O Bruno Andrade tá falando, oi Thaís, oi, obrigada por estar aqui também, viu? Obrigada de verdade a todo mundo que tá aqui, curtindo em tempo real nossa conversa, que legal, muito bom. Então, é isso, obrigada, Thaís. A gente vai conversando, a gente vai ter mais pautas, mais entrevistas e em breve eu volto ao vivo, assim que tivermos assuntos mais legais para conversar. Fechado? Um beijo, não se esqueçam de entrar lá no canal, se inscrever, vão lá na página, tá? Thaís Naldoni Jor. E também curtam. A gente vai estar sempre com conteúdo novo pra vocês, pra gente continuar conversando, certo? Então, beijão, até, muito obrigado. Marcelo vive me convidando pra ir pro Ceará, essa senhora. Logo mais eu vou, então. Então, um beijo pra vocês, gente, valeu, uma ótima tarde, boa semana, ótima segunda. Essa semana vai ser friazinha, mas enfim, né? A gente esquenta com os assuntos pra conversar. Então, um beijo pra vocês. Até mais e a gente se vê na próxima oportunidade.